Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Educatom Podcast, um episódio aqui que nós vamos trazer muito conhecimento, informação, conteúdo para vocês, diante de aí convidados bem importantes do cenário educacional que estão crescendo muito. Já estão dentro de mais de 500 escolas, trazendo ali um programa bilíngue, uma formação, desenvolvimento dos profissionais, de toda a estrutura da instituição, os alunos, as famílias também que vivenciam essa experiência. Então sejam muito bem-vindos, Marina, seja muito bem-vindo também, Bernardo, aqui no Educatom Podcast. Pô, obrigada, a gente tá super animado de conversar contigo. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite aí, Tom não, Edu. Não. Isso. Desculpa, brincadeira aí. Legal, Tava começando aí, você tava contando um pouco das gafes que as pessoas cometem com você, né? Pô, confundem aí o Educatom com a pessoa Everton. Pô, obrigado pelo convite aí, prazer enorme estar aqui com você hoje. Legal, muito bom. Bom, acompanho vocês, me surpreendi muito com aquilo que vocês estão fazendo, porque de fato, a nível nacional, é um grande desafio também trazer essa visão de um novo idioma, de um ensino bilíngue para as instituições, até porque elas se colocam como bilíngues, mas elas precisam de fato entender que a entrega é muito importante e vocês fazem isso. Então poder ter vocês aqui para trazer para a nossa audiência esse conhecimento é fantástico. Hoje, dentro do perfil nosso como escola, nós estamos ali atendendo instituições que elas estão buscando também se conectar e entender essa visão do bilinguismo. Então vocês com certeza vão agregar muito para todos eles e para quem assiste. Então gosto muito de começar não falando da empresa, mas falando das pessoas, né? Marina, Bernardo, conhecendo as origens de vocês, a construção ali também como família. Então eu queria entender de onde vocês são, o que levaram vocês a empreender, quais foram as pessoas importantes nessa jornada. Fiquem à vontade. Legal. Bom, vou começar aqui. Então, sou uma gaúcha acarioquizada. Tô atualmente morando em São Paulo, então rodei bastante por aí. Mas nasci no Rio Grande do Sul, a família ainda tá lá, então minha avó, meu pai é de lá também. Qual cidade? Porto Alegre. Caraca! Se conecta com o Fernando. O Fernando, que é o seu aqui da It's Flow, ele também é do Sul. E ele não vai falar que eu vendi minha alma, porque eu já perdi o sotaque. Mas fui pro Rio muito cedo, com 6, 7 anos, então desde então estudei lá, morei lá, trabalhei lá. E hoje em dia estou morando em São Paulo, com meu marido e minha filhinha, que vai fazer 1 ano semana que vem. Então, pequenininha. Que legal. E a gente, basicamente, passei minha vida no Rio, fiz faculdade no Rio, foi onde conheci o Bernardo, a gente vai chegar nesse ponto da conversa. Que legal. Mas hoje em dia não sou de educação originalmente, mas em 2016 fui trabalhar na cultura inglesa, que foi onde a gente se emparcerou lá novamente, em 2016, e desde então fui picada aí pela mosquinha da educação, que agora me fez me apaixonar e não vou conseguir sair desse mercado tão cedo. Mas hoje em dia, enfim, meus pais ficam lá no Rio, mas ficam vindo aqui para ver a neta, então é uma vida meio Rio, meio São Paulo hoje em dia. Legal, que bom falar. Como que tá sendo essa sua experiência como mãe? Bom demais, né? Muito bom. Maravilhoso, né? E olha que eu já tinha meu primeiro filho, né? Que é o Edify. Normal. Exatamente. Aí veio a Clarice, então eles têm que dividir a atenção hoje. Isso aí. Eu falo que os filhos nos aceleram muito, né? E fazem a gente também alcançar resultados que até então demorariam, caso não tivéssemos eles, porque eu vejo que como os meus filhos me fizeram acelerar, prosperar muito mais, porque eles trazem ali uma visão de fazer você se conectar de uma maneira diferente, né? É maravilhoso. Eu acho que falar dos filhos é bom demais. Como que a gente gosta de falar desse assunto aqui, porque é o que fortalece o nosso negócio também, né? Então, com certeza. E hoje em dia, ainda mais quando você trabalha com educação,
quando você pensa em criança e você vê acontecendo dentro de casa, você começa a pensar, nossa, que potência que tem, né? E aí quando você pensa, poxa, eu tenho 150 mil alunos no Edify, você pensa, cara, eu tenho 150 mil Clarices, assim, a minha pequena Clarice, que eu tenho que cuidar e fazer com que cheguem no que eu desejo para ela, sabe? Então, acho que potência ali, né? acho que educação ainda potencializa essa sensação que você tem mais ainda. Cara, é maravilhoso. E ver você, um aninho, eu tenho uma menina com 4 e tenho o Henrico com 3. Então tem hora que eu olho pros dois assim, eu falo, nossa vida, tem coisas que eles pedem e que eles fazem, que eles querem, que eu não fazia. Eu gostava de jogar bola na rua, cara, ralava joelho, andar de bicicleta, correr, brincar. Poxa, eles já têm uma outra visão. E o conhecimento que eles vão adquirindo e trazem da escola para casa, sensacional. Coisas que eu, olhando um pouco lá para trás e pergunto pros meus pais, cara... Outro nível de acesso hoje em dia, né? A gente pensa na nossa infância, assim, década de 90, né? Você pensa, cara, o máximo era um VHS que você pegava, alugava na locadora, era o programa do fim de semana. Hoje em dia você tem... Pô, vou falar o quê, né? Somos... VHS, Mas vocês estão novos, Mas a nossa infância foi isso. É verdade. Eu não passei por isso, não. É a época da tela digital, pô. Já nasceu touch, já, né? Exato, é muito moderno. Quem conhece até pensa. Né? Mas é legal, falar de família é bom demais, né? Bom demais. E, cara, eu sou niteroiense, sou lá de Niterói, uma cidade próxima do Rio. Sou filho, brinco, né? Sou filho do meio, tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí, hoje, sou casado com a Bruna, que também é educadora. Acho que foi meu primeiro contato com a educação foi dentro de casa com a minha esposa. E acho que foi ali que eu comecei a admirar muito e ter um pouco de paixão. Embora eu não entendesse a paixão que é trabalhar com educação, depois que eu vim trabalhar assim com a Marina, foi que eu entendi essa paixão. E também sou pai do Joaquim, de 10 anos, e da Catarina, que faz 7 anos. Semana que vem. Que legal. É muita coincidência, mas a filha da Marina nasceu no mesmo dia da minha filha, dia 17 de maio. Eu acho que ela programou. Mas ela não admite que programou, mas a gente tem os filhos aí, as filhas, né? Nascidas no mesmo dia aí, só que em anos diferentes. A Catarina faz 7 agora e a Clarice faz 1. Então, 6 anos de diferença. Que legal. Eu acho legal vocês falarem dessa história, porque às vezes na rede social a gente não tem esse tempo, né? De poder dizer um pouco da nossa jornada, porque as pessoas acabam olhando pro resultado de hoje, mas acabam não entendendo a trajetória até aqui, né? Eu acredito que isso é muito importante falar. Não, e é até muito legal você trazer isso, porque nem eu nem o Bernardo somos muito essas pessoas que falam e trazem muito isso para pauta. Assim, naturalmente, acho que acabou sendo meio que a nossa escola, que assim, a sua vida pessoal fica meio do lado de fora, sabe? E não expõe muito, né? Exato, e é muito legal trazer isso e conseguir começar a conversa assim, porque no final das contas, com certeza define a gente, até porque você vai conhecer a nossa história também como sócios. Legal. E eu acho que é interessante começar assim, é diferente. O objetivo é esse, sabe? Eu, Everton, dentro da Educatom, até você brincou, né? Como a galera me conhece, Tom, Edu, Educatom. Cara, porque eu trago toda uma ação dentro do negócio e mostro um pouquinho da minha vida pessoal também. Legal. Mostro um pouco ali do meu dia a dia com as crianças, aí trago um conteúdo, trago um treinamento, trago um depoimento de um atendedor, volto, falo um pouquinho também dessa vida pessoal, porque eu acho que, olhando um pouco para a nossa audiência, eles estão se conectando muito com isso, e até para um movimento que está se criando muito do marketing, né? Então, esse marketing de influência, sim, olhando ali que, poxa, produto, eu gosto muito de... Até tive um papo, o Adib, o próprio Joel, os caras falaram, cara, produto tem que ter cara. E aí eu falo, pô, legal, se conecta, a gente tá tendo uma visão dessa e traz um valor também pro dono de escola quando se conecta com a gente. Então, gostei da história de vocês. Porque também, acho que é um pouco que você fala, né? Os donos de escolas também, historicamente, não tinham essa visão. Você coloca lá a placa, o nome, a marca da fachada, você não aparece, né? Você só aparece da porta para dentro quando você vai conhecer a escola, que você conhece o diretor da escola. Sim. Mas toda escola que tem um nome lá na frente, tem uma cara por trás, tem um nome por trás de um diretor, e certamente esse diretor tá lá todo dia, da hora que abre, da hora que fecha, cuidando das crianças que estão lá, tendo aquilo como propósito e cuidando, como a Marina falou, né? De todas aquelas crianças que estão ali como se fossem seus filhos, né? Acho que a maior responsabilidade de nós trabalhando com educação é ter essa visão, né?
cuidar dos nossos clientes, entre aspas, dos nossos alunos, como se fossem nossos filhos, né? Sim. Porque é o impacto que a gente gera, se você pensar, a grande parte do tempo deles é dentro da escola, né? Total, É onde você consegue total. transformar mesmo as pessoas que vão um dia transformar o mundo. É isso aí. E também tem um diretor de escola, também tem uma pessoa lá atrás, e por muitos anos ali. E aí acho que até hoje ainda a maioria ainda não coloca também o rosto Não pra coloca. frente. É real, é real. E o ideal é que coloque, porque cria esse vínculo cada vez maior, né? E gera valor, né? Olhando até para o comportamento hoje dos pais, eles não estão somente olhando para o tamanho da instituição, para aquilo que entrega, mas eles querem também entender, poxa, deixa eu saber quem vai cuidar do meu filho, quem vai ter Com o contato certeza. com ele o dia inteiro. E quando eu vejo um mantenedor se posicionando, ele acaba gerando mais valor, ele acaba trazendo segurança, conexão, e o mantenedor, muitas das vezes, ele se comunica com aquela pessoa que já estudou na escola dele e que hoje é pai, que hoje é mãe, e fala, poxa, eu lembrei, nossa, vou visitar essa escola, e acaba vendendo mais. Mas trazendo até uma visão hoje do que vocês hoje estão construindo, eu queria que vocês pudessem dizer, o que é Edify? O que hoje a Edify tem trago para dentro da área de educação? Como hoje vocês estão se posicionando? O que vocês estão entregando para dentro das instituições? Legal. O Edify, acho que vale começar a história do começo. Ele, Sim. na verdade, surgiu dentro de uma escola de Niterói, Legal. que era da Dona Consuelo, que é o Fórum Cultural. E é uma escola que surgiu, abriu as portas com bilíngue na grade curricular. Tá. Então, foi uma precursora, assim. Era a Dona Consuelo... Há mais de sempre 20 anos, né? sempre esteve antes do seu tempo, porque a escola abriu as portas em 2001. Então, ano que vem a gente faz 25 anos da primeira parceria. Caraca. Era uma parceria que, na época, era com a cultura inglesa, porque o Edify surgiu dentro da cultura inglesa do Rio de Janeiro, e foi feita meio que a 4 mãos mesmo, porque a Dona Consuelo bateu na porta, falou assim, olha, eu tô querendo abrir uma escola, eu quero abrir uma escola já com 5 horas de inglês na grade. Vocês conseguem me ajudar? E aí começamos com o que era, na época, o material da cultura inglesa, Tá. que já era desenvolvido dentro de casa pelo nosso corpo acadêmico, que está com a gente até hoje. Começamos com o material de curso dentro da escola. E aí fomos entendendo, poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, a gente precisa ajustar assim, ajustar assado, tem muito mais alunos em turma do que um curso extracurricular. Então, estou falando de 35 versus 10, 12. Estou falando de alunos heterogêneos, porque a gente não faz prova de nível, né? Que nem o curso de inglês extracurricular faz. Então, eu estou tratando aqueles 35 alunos independentemente do nível que eles têm. Tudo isso exigiu que a gente fosse adaptando esse conteúdo e desenvolvendo soluções para conseguir garantir o sucesso desse aluno no quesito de aquisição de língua e fluência. Tá. Né? Então, hoje a gente deve muito, né, a essa parceria que a gente teve lá no início. E por que a gente surgiu assim? A gente foi meio que replicando isso, essa forma de trabalhar em todas as nossas escolas parceiras. A gente conta com eles sempre para nos trazer algum ponto de desafio que não está funcionando, alguma coisa que eles têm que trazer, mostrar para os pais e que a gente não está conseguindo tangibilizar. Então, eles trazem para a gente muito dessas necessidades que eles têm e a gente vai co-construindo. E foi por isso, inclusive, que o Edify se tornou Edify. Em 2017, a gente lançou a marca, né? A gente produtizou isso que a gente tinha desenvolvido dentro das escolas que vinham com a gente até então. E passa a chamar esse produto de Edify, que são essas 5 horas de inglês que a gente pluga dentro da matriz curricular das escolas, para garantir que os alunos saiam com um bom nível de fluência e não precisem fazer curso extracurricular de inglês. O legal falar Sensacional, que essa hein? escola ela é nossa parceira até hoje. Caraca. Então, há 25 anos praticamente, e a gente está lá junto com ela desde o início da escola e do início do Edify. Estamos caminhando juntos aí há 25 anos e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, e aí até pegar um pouco, abrir um parênteses aí antes de como é que a gente começou essa jornada juntos, né? A gente se conheceu na faculdade de Economia da PUC do Rio, tá? Então, fomos Falamos que não éramos de educação e não éramos mesmo. fomos aprender economia. Que legal. E estudamos juntos bastante tempo, e eu conto isso para as pessoas, né? Enfim, perdi meu pai muito cedo, então tive muita dificuldade na faculdade e eu tinha o sonho de fazer a faculdade na PUC, só que era muito caro, não podia pagar,
enfim, conseguir bolsa. Tem uma história legal ali de perseverança e Resiliência, né? resiliência e buscar o sonho e tudo mais. Mas eu tive que começar a estagiar muito cedo, e a faculdade era difícil, e em algum momento eu fiz faculdade, né, eu fiz a PUC e fiz uma faculdade pública também de engenharia, o UERJ, Tá. e aí era mais difícil ainda, né? Tinha que, e faltava tempo, às vezes, e eu brinco, né, que muitas vezes, na véspera da prova, eu ia pra casa da Marina para estudar, virar à noite, ela ensinar ali, pô, esses exercícios vão cair na prova com certeza, aprende a fazer. Nessa época, meu caderno ainda era super organizado, Cara, colorido. Agora já. as aulas que eu perdia era xerox do caderno dela que eu tirava, né? Caraca! Eu também não tinha muita grana para comprar, os livros eram caros, Sim. então eu tirava muita xerox do caderno dela, não dos livros. Mas o direito autoral dela lá me cedia nessa hora. Que legal. E era legal, porque foi uma relação mesmo meio orgânica, assim, né? De amigos de faculdade ajudando um ao outro ali e estudando juntos, e depois disso a gente começou a trabalhar junto também na mesma empresa, né? Então a gente ficou praticamente 7, 8 anos trabalhando lado a lado numa empresa, né? Onde a gente começou como estagiário e fizemos carreira lá dentro, crescemos, fomos trainees, etc. Legal. E aí a Marina foi fazer MBA nos Estados Unidos, foi trabalhar na Centauro, como ela falou no início. Eu continuei aqui, fiz meu mestrado e passei por uma outra empresa de shopping depois, por um curto período de tempo. E aí, em 2016, a gente se reencontrou, vamos dizer assim, depois de um gap de 1 ou 2 anos, né, profissional, na cultura inglesa. Então, eu fui cuidar da cultura inglesa do Rio, e a Marina foi cuidar da editora da cultura inglesa. Então, a cultura inglesa criou, nesse mesmo período do surgimento do Edify, criou uma editora para produzir o seu próprio material, com a visão de ter um conteúdo de inglês de brasileiro para brasileiro. Legal. Então começa aí também um outro ponto importante do nosso DNA, que é fazer o ensino de inglês com o contexto, com a problemática do aluno brasileiro, né? Então a gente conhecendo os desafios e os gaps que os alunos brasileiros têm para aprender, né, esse segundo idioma, e a gente ensinando isso com esse viés, né? Então esse é um ponto importante. E aí tem a história toda do Edify, e acho que o outro ponto muito importante de falar disso que a Marina falou, né, de que a gente está há 25 anos junto com o Fórum Cultural lá, né, que foi quando eles nasceram e nós também, o que significa Edify, né? Acho que o nome que escolheu foi a Marina, lá em 2017, que ela que no início criou o Edify e tocava isso enquanto eu ainda estava na cultura inglesa. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Tá. A gente se juntou no Edify mesmo em 2021, mas Edify significa edificar, né? Significa construir junto. E isso significa muito a nossa história, né? Sim. Que começou junto com essa escola há 25 anos atrás e veio ao longo de 25 anos se desenvolvendo, crescendo, os dois juntos, né? E aí hoje chegando aí na marca de praticamente 500 escolas no Brasil inteiro e mais de 150 mil alunos impactados aí por nós nesse ano. Então, de fato, uma história bem legal. E de 2017 a 2020, né, eu ainda olhando muito para a cultura inglesa e a Marina construindo essa história do Edify, a gente juntando ali toda a qualidade, a força de formação de professor da cultura inglesa, né, a qualidade acadêmica e pedagógica que a cultura inglesa tinha lá de 80 anos de história e tradição, com a inovação, com um viés mais imersivo, mais lúdico, mais mão na massa, completamente mais integrado com a escola, né, e do Edify, no mesmo grupo. Em algum momento fomos até concorrente, porque o Edify entrava em algumas escolas que davam muitos alunos para a cultura inglesa naquela época, mas tudo fazia parte de um grande plano, que era o plano de fortalecer cada vez mais o Edify e criar o Edify como, de fato, essa estrela que ele é hoje, né, no mercado de ensino bilíngue. E a gente, respondendo sobre de forma muito direta, nós somos o parceiro de inglês da escola. Então, tudo que a escola pensar em inglês, tudo que ela precisar de inglês, a gente está lá para atender. A gente fala que a gente está estruturado em 3 pilares básicos, né? A formação de professor de
né, excelência, Tá. um conteúdo de muita qualidade. Eu falei que a gente já ganhou aí vários prêmios internacionais, então nós fomos a primeira empresa brasileira, latino-americana ou fundada em país que não tem inglês como língua materna a ganhar um prêmio internacional dado pelo British Council lá em 2020. E a outra coisa é a mensuração da aprendizagem. Tá. Porque quando a gente fala de ensino de língua, medir a evolução do aluno é muito difícil, né? E a gente faz isso de forma recorrente. Somos os únicos hoje no mercado que acompanhamos a evolução do aluno todo dia, toda semana. Legal. E a gente está pegando esses dados, está vendo o que eles estão aprendendo, onde é que estão os maiores gaps e como é que a gente faz com que eles evoluam e a gente entregue para eles de fato essa proficiência, essa fluência no idioma aí quando eles chegam no final da trilha deles da escola. Caraca, hein? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Porque vocês estão construindo algo que traz um grande impacto e muito valor para os nossos alunos, né? Olhando ali para as crianças dentro das escolas, eu vi um story que vocês postaram recentemente, acho que foi ontem, de uma aluna, né? Falando de uma atividade, acho que de Dia das Mães em inglês. Eu falei, olha, é sensacional poder olhar aquilo, né? Vocês como fundadores, como, poxa, criadores disso, cara, a sensação e a emoção por esse resultado eu acho que é enorme, né? A gente pensa como negócio, pensa no business, pensa no crescimento, mas quando nós olhamos para a educação e entende o impacto que a gente gera na vida desses alunos, poxa, vocês estão mudando a trajetória de famílias, de vidas ali, e de histórias que para sempre elas vão ter esse marco do que vocês estão trazendo. Um pouco do que a gente falou lá atrás, né, de educação para os filhos, eu tenho muito orgulho de dizer que o Edify é parceiro da escola onde meus filhos estudam. Legal, Então, cara. Meus filhos hoje aprendem inglês com o Edify. Que legal. Então, eu tava segunda-feira com a minha filha em casa, ela falou assim, papai, você consegue me dar um Percy? Percy é um personagem de um material nosso, de um livro, que é o que ela tá usando. Você consegue me dar o Percy? Aí eu falei, não, filha, não consigo te dar um Percy. Ela, mas você trabalha na empresa que tem o Percy. Eu queria muito levar o Percy para escolas, eu botar ele aqui na minha cama para dormir. Eu falei, não, filha, mas o Percy não é seu. O Percy é da turma inteira. Porque a gente tem essa viés pedagógica da turma compartilhar esse personagem. Ele passa Vai para casa das crianças. Não é só seu. É dos seus colegas também. Eu posso até te dar um Percy, mas você vai deixar para sua turma também? Eu deixo que a sua turma, em vez de ter um Percy, vai ter 2. Tudo bem? Ela, não, eu quero só para mim. Não vai rolar, filho. Não, é muito legal isso que vocês estão fazendo, porque, cara, o impacto na vida dessas crianças, desses alunos, eu acho que é o sensacional. Eu gosto de dizer que a educação foi o que nos trouxe até aqui, né? E se nós não tivéssemos o quanto estudamos ali, o ensino, essas pessoas na nossa jornada que nos ensinaram de alguma forma, a gente não chegaria até aqui, né? A Dona Consuelo, como vocês colocaram, poxa, a importância dela nessa jornada de vocês, cara, é absurdo. Então, quando nós olhamos para tudo aquilo que a gente vem construindo, que a gente vem fazendo, a educação é o principal, é o pilar principal para tudo. E olhando para aquilo que hoje a Edify tem feito, qual que é a principal missão de vocês dentro do negócio? Isso é muito legal de falar, porque a nossa missão no Edify, a gente fala o tempo todo, que é fazer dessa geração uma geração bilíngue. Tá. E, obviamente, isso tem N repercussões, né? Fazer dessa geração uma geração bilíngue significa que eu tenho que entregar resultado e garantir que esse resultado está acontecendo dentro de sala de aula. Sim. E eu preciso atingir diferentes camadas da população, né? Porque se eu estou propondo que a geração inteira seja bilíngue, eu preciso, de fato, atingir o máximo de escolas possível. Sim, sim. Né? E dentro dessa máxima, né, o Bernardo falou desses 3 pilares que são super importantes para a gente, que são formação de professores, conteúdo e mensuração do resultado. A gente foi entendendo que diferentes perfis de escola têm diferentes expectativas e têm diferentes também capacidades de entrega. Né? Seja porque o corpo docente precisa de mais apoio, por exemplo, e aí a gente entra na formação de professor de formas diferentes, seja porque o pai também tem uma expectativa diferente. Né? O pai de uma escola de mensalidade de R$5.000 tem uma expectativa em relação à língua inglesa de uma escola de R$600. Então, a gente conseguiu, ao longo da nossa trajetória, desenvolver produtos distintos para escolas de perfis distintos. Numa linha personalizada para a estrutura dela.
Exato. Por quê? Legal. Porque no final das contas, eu preciso conseguir garantir que aquele professor consiga entregar aquele conteúdo. Então, a gente desenvolveu 2 produtos, um produto mais desafiador linguisticamente, que leva o aluno mais longe, mas que, obviamente, tem ali um quê de inovação bem grande. Então, tem esse material didático premiado, por exemplo, que o Bernardo comentou. E a gente tem um material didático que roda, por exemplo, de maneira muito plug and play, muito fácil em escolas que têm desafios, por exemplo, com contratação de professores. Tá. Então, a gente precisa levar isso em consideração na hora também que a gente está entrando na escola, porque não adianta a gente ter o melhor produto do ponto de vista pedagógico que o professor não consegue dar conta de entregar dentro de sala de aula. Tá. Então, a gente teve que fazer essa adaptação ao longo da jornada para garantir que todos os nossos alunos vão sair, sim, falando inglês, e isso precisa de ajustes, né? Então, eu preciso garantir que aquele professor fale, né? Que a gente sabe como é que é o contexto atual, né, dos professores hoje no Brasil, que muitos deles não têm a fluência que a gente precisa para conseguir entregar a qualidade. E o Edify é esse parceiro para entregar língua para o professor, para que ele possa entregar a língua para o aluno também. Então, quando a gente fala de fazer dessa geração uma geração bilíngue, muita gente às vezes pensa que é material didático, é um sistema de ensino bilíngue, mas tem tantas camadas de complexidade nesse processo que exigem que a gente, de fato, esteja muito próximo da escola e seja muito parceiro, né? O Bernardo comentou que a gente é tudo que tange inglês, né, para a escola. E é mesmo. A gente precisa entender que tem aluno que às vezes não tem tanta facilidade, que vai precisar de um reforço, eu preciso entregar isso para a escola. Tem aluno que vai querer estudar fora, no ensino médio, vai querer fazer um intercâmbio e eu preciso entregar isso para a escola. Eu preciso conseguir ajudar a escola a achar esse professor. Cara, isso é difícil, hein? Então, Porque nós temos uma comunidade que são os mantenedores outliers, ali mais ou menos são 50, 60 mantenedores de escolas. E até teve uma mantenedora aqui em Alagoas, Adriana. Ela falou: Everton, na minha visão nós estamos na última geração de professores. E isso me assustou um pouco, porque de pensar, poxa, como assim? E aí foi uma fala dela, foi de outro mantenedor. Eu até gerei uma questão para eles refletirem, né? Por que vocês não formam, então, esses professores, não tem um braço de formação de professores? E aí, poxa, mas vai dar trabalho, mas vocês vão formar pessoas do jeito que vocês querem. sim. Cara, e aí o que vocês estão entregando de formar essa galera no novo idioma, eu acho que o desafio fica ainda maior, né? Porque encontrar um professor hoje é um desafio, formar então no outro idioma, cara, e vocês estão conseguindo, porque vocês estão dentro de 500 escolas, pô. Hoje a gente tem 1.200 professores do Brasil inteiro que usam o Edify dentro da sala de aula. Então, a gente precisa conseguir garantir que esses 1.200 professores estejam preparados para isso. Acho que tem uma coisa importante que a gente precisa endereçar a conversa, que é o seguinte. Ninguém tem dúvida de que o inglês hoje é super relevante na vida de todos nós. Total. E que cada vez vai ser mais relevante. Sim. Porque o mundo está cada vez mais conectado e o inglês é língua franca. Sim. Né? Então, é muito importante. E ao mesmo tempo que ele é importante, ele é tão importante que se torna uma barreira para as pessoas. Não é profissional só. Às vezes a gente pensa muito no lado profissional, mas não é profissional, é pessoal. É isso aí. Liberdade. Conheço várias pessoas que não falam inglês e aí não conseguem, muitas vezes, pegar um avião para sair do país. Porque vai para Portugal, né? E aí Sim. tudo bem. Mas se não for Portugal, você vai para onde? Né? Para onde você for, vai ter que falar inglês. Total. Então, Não tem como. Então, é a dimensão de mundo que a gente está falando aqui, né? E eu acho que a gente, como educador, é aquela coisa, é muito difícil, né? Então, para a escola é muito difícil o inglês, né? O ensino de inglês é muito difícil, porque falta professor, porque não tem conteúdo, porque eu não entendo. A maior parte dos diretores de escola que a gente conversa não fala inglês. Então, para eles é um mundo desconhecido. Sim. Só que da mesma forma que para eles é muito difícil porque eles não conhecem, para a gente é muito fácil, porque a gente faz isso há 25 anos. Sim. A gente faz isso em 500 escolas, faz com 1.200 professores. Então, Vocês a gente faz vivem em isso, né? escala. Esse é o nosso dia a dia. E olhando um pouco para essa missão, né, eu estudei numa escola super tradicional lá de Niterói, que é uma escola confessional e era uma das melhores escolas da cidade. E era aquela aula de inglês lá, 1 vez, 2 vezes por semana, que a gente
todo ano era o mesmo livro, né? Não precisava. Era bom que minha mãe economizava lá, porque ela só falava, não escreve a caneta, escreve papel a lápis, que ela pagava no seguinte é a mesma coisa. Sim. Ou seja, não aprendia nada, né? E aí eu fui... O legal é que eu fui pro curso, eu sempre tive muita dificuldade na área de humanas, né? Então eu era bom em exatos, mas confesso que eu não era o melhor dos alunos ali em português, literatura. Tinha dificuldade. E no inglês não foi diferente. Eu tinha vergonha de falar isso tempo atrás, mas eu repeti. Eu fui fazer curso de inglês, né? Eu repeti o curso de inglês 3 vezes. O mesmo nível. Então, assim... Tô nessa mesma linha aí, viu? Eu comecei o ano... Pensa que, assim, eu comecei esse ano numa turma... No início do ano que vem, no meio do ano que vem, eu terminei esse mesmo módulo que eu comecei agora nesse ano e minha turma já estava 1 ano e meio na minha frente. É esse grau de dificuldade, eu repeti 3 vezes, mas depois passei, me formei, não usei inglês para nada, cheguei na faculdade, fui fazer entrevista para estágio e aí comecei a entrevista, fiz uma entrevista super boa e no final a recrutadora falou assim, eu tô vendo aqui que você é formado em inglês, a gente pode... inglês pra gente é muito importante, pode conversar em inglês? Eu falei, podemos. E aí acabou a entrevista. Obviamente eu não passei porque eu não consegui falar mais nada. Eu falei, não, preciso aprender esse negócio. Voltei pro curso de inglês, e aí cheguei lá no curso de inglês, falei, queria me matricular, e a secretária falou assim, não, mas me explica então qual é a sua história com o inglês. Aí eu falei, não, já sou formada, que eu tô muito tempo parado, tô sem... a fluência, quero só mesmo voltar a ter contato com a língua, dei aquele embromation lá que todo mundo dá quando adulto tem vergonha de falar que não sabe, né? Sim. E aí ela falou assim, não, então como você já conhece alguma coisa de inglês, eu preciso que você espere, porque você vai ter que fazer uma entrevista com a minha gerente. Eu falei, eu não quero fazer entrevista nenhuma em inglês. Ela, não, mas você tem que fazer, se você não fizer entrevista, eu vou ter que te colocar do zero. Eu falei, então me coloca do zero. Eu faço de novo, não tem problema. E eu fiz de novo. E essa história é real, tá? Assim, de verdade, tenho ele 2 fez... diplomas. ele tem 2 diplomas. Tenho 2 diplomas de inglês, porque a minha escola não me entregou isso. Sim. E da mesma forma como eu tenho essa dificuldade, eu tive que fazer isso e depois, enfim, morei fora para ganhar fluência. Hoje, graças a Deus, eu não tenho problema e a gente usa inglês muito. O inglês da Marina é perfeito. Então, quando eu fico, é uma pressão maior ainda. Quando a gente fazer alguma reunião, a gente faz muita reunião com o estrangeiro, né? Participar de reunião com a Marina para mim é um desafio maior, porque ela fala inglês perfeito, o meu é bom, mas não é perfeito. Sim. E, inclusive, antes de começar aqui, eu estava fazendo aula de inglês. Caraca, que legal, porque eu faço estudo todo dia, toda semana. Tá. E me formei. E as crianças do Brasil têm essa dificuldade. Total. Então, existem Bernardos espalhados por aí. Sim. Eu tenho certeza que desses 150 mil alunos, uma gama relevante de Bernardos estão aí. E a gente, com o Edify, consegue ensinar de uma forma diferente, uma metodologia diferente, uma maneira diferente, onde para a criança é mais orgânico, é natural. Ela vai estar aprendendo o azul e o blue... nem sabe como fala Sim. o azul, depende de como você fala com ela, ela vai te responder. A beleza é que entre a nossa época e agora, muito se evoluiu no conhecimento de como se adquire linguagem, né? E a neurociência avançou muito, o entendimento de onde a língua está guardada no cérebro, como que você deveria trabalhar isso para de fato fazer com que esse aluno seja bilíngue, evoluiu um monte. E aí a gente tem que aproveitar esse conhecimento e trazer isso para dentro da sala de aula. Total. Só que o professor não sabe. Não aprende isso, né? Acaba que a formação tem esses furos. Então, a gente precisa ser a pessoa que traz isso para o professor como repertório para ele conseguir entregar o melhor inglês dentro da sala de aula. Então, quando o Bernardo fala que aprende junto, eu acho que a beleza é justamente essa, né? Se fala muito de translinguagem, que agora a criança mistura, e o objetivo é esse mesmo, é que ele acesse a linguagem da forma que ele... Da forma que ele considera mais simples para ele conseguir transmitir aquilo que ele está pensando. Então, quando a gente começa da educação infantil, né, a gente falou no início, é muito importante. A neurociência comprovadamente já traz que se você adquirir a segunda língua na educação infantil ou até os 6 anos de idade, ela é armazenada em outro lugar do cérebro do que quando a gente aprende, que nem a gente aprendia no curso a partir dos 10 anos de idade. Então, é muito mais relevante começar cedo.
E aí você precisa de um professor que consegue fazer isso para aquela faixa etária de educação infantil. Então tem que ter jeito com criança, tem que ter a língua, a fluência, né? E a pedagogia. E quando você fala da pedagogia, o programa de vocês daria para entrar numa grade curricular das universidades? A gente tem um programa para adultos também, né? Por causa do nosso histórico com a cultura e também porque a gente tem que formar o professor. A gente tem também um programa de língua para adultos. Tá. Então funcionaria também dentro do contexto universitário. Eu falo porque olhando para esse professor que hoje sai, né, de uma universidade, Sim. faculdade e tudo mais, poxa, por que não, né, a instituição investir nisso para colocar na própria grade, né? Claro. O professor já sair se desenvolvendo ali. A gente tem hoje um currículo que funciona como se fosse uma pós-graduação ou uma eletiva para formar professor de inglês, né? Porque a gente forma isso, né? Sim, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, né? Nessa caminhada desses 10 anos quase de Edify e conversando com... A gente conversa com mais de 4.000 escolas por ano. Tá. Né? E aí, conversando com esses diretores de escola, eu ouço muito assim, não, mas eu não... Programa bilíngue não é para minha escola. Eu falo, por que não? O que você tem de especial que não é para sua escola, né? Então ainda tem essa visão ainda de uma barreira, de que não é para mim, é para sim, para você. O Edify hoje atua em escolas de 100 alunos. A gente tem escolas que vão de R$450 de mensalidade até os mais altos níveis de mensalidade, né? E temos escolas, como a Marina falou, de 10 mil alunos, né? Então, assim, a gente atua desde 100 alunos para cima e desde R$450 de mensalidade para cima. Legal. Então, é muito acessível, né? Se você pegar a grande maioria das escolas do Brasil, tá a partir daí mesmo, né? Sim. Então... na sua maioria, né? Quando você pega os dados ali, e recentemente eu puxei esses dados para ver as escolas, né? O perfil das escolas. Cara, escolas que a gente olha muito pro perfil que a Educatom atende, é um número muito pequeno. Muito pequeno. E quando você pega a grande maioria ali, mais de 70%, são escolas que têm essa percepção ali dos 50, 70, 100 alunos, num ticket médio de 450, R$500 para cima, né? Sim. Eu até me impressionei recentemente numa reunião, que eu até falei, como que ela conseguiu chegar, né, para uma reunião com a gente? Ela veio de um anúncio e ela cobrava uma mensalidade, acho que de R$250, R$300, cara. Eu falei, cara, é um tamanho de escola que eu fico tentando, mas é uma realidade da sua grande maioria, né? Se você consegue levar isso para essas escolas, um programa bilíngue, o valor que ela consegue gerar e até mesmo o crescimento de um ticket dela. É isso, o Edify é para todas as escolas. Acho que isso é uma coisa acessível para todas as escolas. Acho que isso é um ponto, que é uma barreira aí, quem está assistindo, cara, o Edify é para você. Legal. E o outro ponto que eu acho que é bem legal, Everton, é o ponto do Edify ajudar a escola a crescer. Acho que conecta muito aí com a missão sua e do Educatom, né? Sim. De fazer as escolas crescerem através de uma venda mais efetiva, né? O Edify é uma ferramenta para fazer a escola crescer, né? O Edify ajuda o diretor da escola a reposicionar a escola dele, né? A mudar a proposta de valor, né? Melhorar a retenção, melhorar a captação de alunos. Então, é um argumento fortíssimo pro time de vendas da escola converter o aluno, né? Não, aqui a gente tem programa bilíngue de qualidade, de excelência, premiado internacionalmente, né? Então, isso é um argumento fortíssimo para a família, né? Seu filho não vai precisar fazer curso de inglês, ele vai aprender inglês aqui dentro da escola. Sim. Então, isso é uma coisa que ajuda muito nessa venda e também funciona como, aí já olhando pro diretor, que é o pedagogo, que entrega a educação de qualidade, etc., mas também o diretor que precisa ter uma escola sustentável, saudável financeiramente, e que o Edify funciona, sim, como uma linha de receita adicional, onde ele pode, né, revender isso para os pais e ainda ter algum retorno em cima disso. Então, a gente vê que os nossos clientes conseguem fazer isso, isso ajuda, né, a compor também esse resultado da escola, e que é super importante. Então, é um modelo super sustentável para a escola, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista financeiro.
Cara, e minha cabeça, assim, vocês vão falando, minha cabeça vai borbulhando aqui, né? Hoje vocês conseguem medir o quanto essas escolas vendem mais a partir do momento que apresenta o programa de vocês? Temos vários cases, na verdade, de sucesso com os nossos clientes da base, de terem captado mais alunos. Temos escolas, inclusive, que duplicaram ou triplicaram o número de alunos depois que colocaram o bilíngue, inclusive porque colocaram para crescer, né? E colocaram logo no início da jornada e começaram, porque tinham um programa bilíngue, a tirar alunos de outras escolas perto das suas áreas de influência, porque tinha uma oferta que as outras escolas não tinham para oferecer. Então, a gente tem não só cases de aumento de captação, mas também de aumento de mensalidade mesmo, de terem conseguido se diferenciar. Caraca, porque vocês conseguem medir, além do aumento das matrículas, o quanto que a escola conseguiu crescer no ticket médio. Sim. A gente tem algumas escolas, por exemplo, que não estão nesse caso, tá? Que não conseguiram crescer ou não conseguiram aumentar a mensalidade, mas conseguiram, por exemplo, se proteger contra o novo entrante. Então, a gente tem, por exemplo, várias escolas que estão encontrando alguma dificuldade aí, porque tem uma Maple Bear agora que abriu, que é perto da região, e eram umas escolas super tradicionais, mas que acabaram perdendo aluno porque não tinham um posicionamento que conseguia atender essa nova demanda dos pais do bilíngue. E aí elas não necessariamente conseguiram repassar, mas conseguiram começar a fazer os alunos voltarem, porque elas já tinham perdido, já tinham sofrido com a perda de alunos. Então, às vezes sim, um cenário super positivo de preciso me diferenciar e aumentar a mensalidade e captar mais. Tem alguns movimentos que são de proteção, né? De proteção contra a perda do concorrente. Fideliza, né? Legal. Então, a gente precisa se organizar para ajudar a escola a fazer isso, e o Bernardo comentou, acho que no início da conversa, sobre o mantenedor não ter contato com a língua, não falar inglês. Então, a gente precisa meio que dar a mão para esse gestor, início, meio e fim, né? E isso envolve, obviamente, a pedagogia do que a gente entrega dentro de sala de aula, mas a gente precisa também ajudar ele a fazer esse pitch para o pai. Sim. O que isso envolve? Preparar a secretaria para conseguir falar de inglês. Imagina um secretário, né, uma secretária de escola que não fala a língua, vendendo inglês para o pai. Eu preciso ajudar essa equipe a se preparar, a conseguir tangibilizar isso para as famílias, a explicar, poxa, como é que é o inglês para a educação infantil? Precisa mesmo aprender inglês tão cedo? Ele precisa saber isso no discurso. Eu preciso ajudar esse mantenedor a fazer uma reunião de pais. Gente, estamos colocando inglês aqui, como é que isso vai funcionar? Qual a expectativa que vocês têm que ter? Então, o Edify precisa ajudar nisso também. É legal você falar isso, até um parêntese, eu criei, nós criamos recentemente uma campanha de uma escola que eu fui visitar presencial e aí eu vi um grupinho na educação infantil e as crianças entre si falando inglês. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado com aquilo e eu parei ali e fiquei vendo. E aí nessa que eu fiquei vendo, ela falou assim, pra gente isso é normal. Eu falei, não, mas pra mim não é normal, porque eu não vejo isso sempre. Então eu fiquei vendo. Eu falei, por que vocês não têm uma pessoa agora gravando esse momento? Exatamente. Ela falou assim, poxa, Everton, mas qual o sentido? Eu falei, isso é uma campanha de matrícula. Se você conseguir capturar esse momento que as crianças estão ali com a professora, que, cara, tá no momento natural, elas não estão falando forçado, tá natural, e são crianças de 4 anos, 5 anos, elas estão falando ali, e você grava um vídeo e traz para uma campanha de matrícula, cara, você vai vender muito, porque é um valor que a família, o público que você atende, tá voltado para isso. Então, quando o mantenedor ele começa a ter essas sacadas, e aí é que entra essa nossa força pesada no comercial. Poxa, não é você soltando um post, matrículas abertas, ou temos um programa bilíngue. Não é isso, cara. Mas se você conseguir ir no emocional da família, acessando ali dentro de um vídeo, porque ela vai falar, ou um pai recebe um vídeo no momento do trabalho agora, a gente recebe um vídeo aqui dos nossos filhos falando inglês, cara, a gente se emociona, poxa, tá valendo a pena o investimento. E aí, depois disso, a escola conseguir ter uma visão de vender mais para aquele pai, cara, sensacional aquilo. E aí você imagina... desculpa. Se bem que deve ser a mesma história que você vai contar. Vou pegar o gancho que você está falando, que é o seguinte... Quando você olha para o mercado de educação brasileiro, né, foi fundado e foi construído ao longo do tempo com educação, né, confessional, então as grandes redes confessionais e tal,
e muito regional empreendedor, né? Uhum. E geralmente o empreendedor que veio construindo educação ao longo do tempo é aquele empreendedor que entrou na educação por propósito, né? Então, por ensinar, por querer abrir a escola porque queria gerar um impacto e tudo mais. Então é muito regional, familiar ou confessional, Sim. né? E o que vem acontecendo nos últimos anos é que há uma profissionalização, né? Então, grupos educacionais comprando escolas, profissionalizando escolas, né? Administrando escola, né? Como empresas de verdade, etc. E, consequentemente, mudando, olhando para aquisição de aluno, aquisição de cliente. Como é que chegava antigamente, chegavam os alunos na escola? Você abre a porta da escola, bota lá um outdoor, É isso aí. matrículas abertas, ou uma faixa, Uma né? faixa, uma faixa. Matrículas abertas, e deixa as crianças, e deixa os pais chegarem. O pai batia na porta, entrava. Tinha fila, é isso aí, né? tinha Em grande fila. parte das escolas. Hoje em isso aí. dia, o pai o primeiro contato do pai, do seu futuro cliente com a escola, não é na faixa, Não é. não é na placa, não é no outdoor, é no digital. É isso aí. Então a forma de adquirir cliente mudou. Sim. E aí no digital você tem o pago e o orgânico. O que você Sim. está trazendo aqui cara, o pago cada vez vai ser mais caro. É isso aí. O lixo tá ficando muito caro no pago. Muito caro. Então você tem que fortalecer o canal orgânico. Como é que você fortalece o canal orgânico? Dessa forma que você É isso aí. fazendo. É isso aí. O que a gente tem no Edify, né? A gente tem vários projetos ao longo do ano. Você estava comentando do post que a gente fez na nossa rede social de um aluno falando sobre o Dia das Mães. Achei Por quê? muito Porque lindo, tem um muito projeto lindo. acontecendo pedagogicamente, onde agora no Dia das Mães, todos os diretores de escola que estão assistindo aqui devem estar hoje exatamente Vendo os ensaios. na véspera do Dia das Mães, se preparando para ter algum tipo de evento na escola. É isso aí. Ontem eu tinha uma reunião marcada com um de vocês que desmarcou porque tinha dia das mães na escola e não pôde me atender, e eu entendo. Tá tudo certo. Mas a verdade é que esse projeto vai ser apresentado essa semana. Os pais vão estar vendo. E, ao mesmo tempo, vai estar no aplicativo, e você vai colocar na sua rede social, e você vai estar gerando essa comunidade em torno, você vai estar gerando esse vínculo, esse fluxo de leads, futuros leads, Sim. né, em volta do seu canal digital. Então, a gente se preocupa também em trazer para a escola esse viés. Que legal. É o viés que vai pelo pedagógico, mas que a escola pode colocar isso numa mídia social, mas também, por exemplo, da escola conseguir colocar todas as placas, toda a comunicação visual da escola em inglês. É isso. A gente consegue fazer com que o porteiro da escola, obviamente ele não vai falar inglês com todo mundo, ele vai falar hello, hi, how are you? Tá tudo certo. E, cara, a gente está criando um ambiente de inglês desde a porta da Sim, escola. sim. Então, se a secretária conseguir falar hello, já estamos criando o ambiente de inglês Sim. na sala de aula, obviamente, com mais profundidade, com mais conhecimento, etc. Então, quando a gente fala de o Edify é parceiro de inglês, é isso também. A gente também ajuda as escolas na campanha de matrículas dela, de divulgar o programa, porque a gente sabe que isso é importante. Muito. A vestir a escola como um todo. A maior parte das escolas nossas tem o que a gente chama de sala Edify, que é uma sala do programa bilíngue, sabe? E é uma sala que faz muito sucesso. E as crianças passam lá e adoram ter aula nessa sala. Então, assim, a gente pensa em tudo para que a escola consiga potencializar não só o impacto pedagógico, mas também usar isso como argumento comercial e de conversão de venda. É isso aí. Porque é demais. Eu vejo que isso vende muito para os pais. Eles acabam olhando de uma maneira que nós estávamos construindo, né? As nossas escolas, elas vão começar uma campanha de matrícula a partir de segunda-feira. Todo mundo falou, cara, mas não é muito cedo? Eu falei, não é cedo. Qual que é o objetivo? Previsibilidade. As escolas que começam a partir de agosto, setembro, eu tô achando tarde, olhando para o comportamento das famílias. As famílias, elas estão em tempo de análise, de maturação para onde ela quer ou não matricular o filho ou continuar ou não, que está demorando muito. Então ela acaba matriculando o filho no final de janeiro, começo de fevereiro, tem alguns no meio de fevereiro, tem outros pós-carnaval. Cara, se a escola se prepara antes, ela já sai na frente de todas as outras, e quando chega em setembro, ela já tem uma previsão de quantos alunos ela vai ter para 26. Então, quando você consegue construir isso e trazer uma visão de como divulgar e posicionar o programa de vocês nessas instituições, cara, você sai no gol.
E eu falo que não é indo numa visão racional, falando do programa, mas é numa visão emocional, falando do impacto que o programa traz na vida do aluno. Porque o pai não tem jeito, né? Pai e mãe, que é aquele que vai pagar mais pela escola, ele vai ser, sim, pegado ali quando eu consigo ir na linha emocional dele. E o emocional é eu falar, eu mostrar a foto de um filho, ou trazer um vídeo do filho falando, mostrando. E isso é importante, inclusive, para a rematrícula, que é mais difícil do que a matrícula. Total. Né? Então, é nessa linha aí, cara. Vocês já estão fora do Brasil, em alguns colégios, escolas ou não? Ainda não, mas é um plano aí de longo prazo pra gente sair do Brasil, com certeza, até porque nosso material é 100% em língua inglesa, a gente sabe que tem outros lugares que têm desafios parecidos com os nossos, né, do ponto de vista de fluência. E o material, sendo reconhecido internacionalmente, a gente consegue, obviamente, captar o interesse, né, do pessoal lá de fora. Já tivemos algumas abordagens. Já dos Emirados, do Turquia. E mas não dava para rodar POC com essa galera? A gente está muito focado no Brasil. A gente ainda tem muito espaço. A gente falou de 150 mil alunos, né, que é muito pouco ainda, perto dos 9 milhões da educação privada. A gente ainda, obviamente, acredita que para fazer dessa geração uma geração bilíngue no Brasil, a gente vai precisar entrar no público em algum momento. Vocês já entraram, já venderam para... Não, ainda não? A gente já teve uma parceria no público no passado, lá no Rio de Janeiro, inclusive. A gente fazia, inclusive, exames de Cambridge no município, era bem legal. Mas, enfim, o público a gente sabe como é que funciona. Não, é um grande desafio. A Educatom, quando eu acho que foi em 21, acho que foi em 21, ano da pandemia, que a gente vendeu para a prefeitura. E, cara, é um grande desafio. É um longo tempo de namoro. São vários fatores ali que fazem parte desse processo. Tem uma questão muito forte de negociação, tem relações. Então, assim, vale a pena? Vale, porque você traz para um município, você acaba atacando por praticamente a grande maioria, né? Mas vai levar tempo, eu acredito, para estar num formato ideal para a gente poder acelerar, né? Não tem jeito, política envolve isso, faz parte do jogo. Sim. Mas eu acredito que valeria sim vocês trazerem essa percepção, tanto fora quanto para dentro dessas prefeituras, quanto para as escolas particulares, porque aí sim, aí a gente consegue trazer uma geração completa. Né? Não, com certeza. A gente não tem hoje nenhum aluno do mercado público, mas sem dúvida é um plano da gente... Não, queremos muito. Né? A gente já teve, não tem mais. Legal. E hoje a gente também, né, o público tem uma particularidade grande, material didático entra no PNLD, então a gente, de uns tempos para cá, também vem desenvolvendo plataformas digitais, que na nossa visão são uma forma da gente conseguir também entrar no público de forma bem acessível, né, sem precisar encarecer o produto, tornar de fato viável para que a gente entre nesse perfil de cliente. E a gente cada vez mais usa esse digital para conseguir também medir, né, a performance dos nossos alunos. O digital passou a ser um foco nosso a partir de 21. E a gente falou muito de performance, de conseguir tangibilizar aprendizado, né, de uma forma ou de outra. A gente falou de rede social, de tentar gravar vídeo e tal, mas não há nada mais visível do que você ter ali um dado mostrando que seu filho conseguiu chegar no nível linguístico adequado para aquela faixa etária. De repente, ouvir um áudiozinho dele falando uma frase, um texto em inglês gravado ali no aplicativo. Agora a gente está com um buddy de inteligência artificial que conversa com o aluno dentro da plataforma. Caraca! Então, tem várias coisas muito legais também que a gente falou muito aqui da educação, do gestor, mas na prática a gente precisa também entregar alguma coisa divertida, engajante para o aluno na ponta, né? Então, a gente precisa garantir que esse aluno também esteja motivado para estudar inglês, para não ter essa relação complicada com a língua, né? Porque na prática a gente quer que ele queira aprender, que ele queira ouvir mais música em inglês, que ele queira ouvir podcasts, que ele queira consumir conteúdo. Hoje, mais de 80% do conteúdo do mundo é escrito em língua inglesa. Legal. E a gente pensar que esse aluno que não tem fluência só tem acesso a esse 20% que... Ou, no caso do Brasil, né? Menos ainda, né? Menos, fato. A gente pensa, poxa, como é que a gente consegue fazer com que essas portas se abram? E engajando, trazendo o aluno para perto. Sim.
E aí a plataforma é gamificada, é Gamificação, eu ia divertido. falar sobre isso, legal. Ele legal. recolhe edcoins, que a gente chama, e troca por skins do robozinho que ele tem dentro do aplicativo. Legal. O Edbot. Legal. Então, a gente tem trazido também essa parte bem mais divertida, né, pro dia a dia do aluno, garantindo que ele consiga curtir e aprender, porque ele é autônomo, porque ele quer ser autor do próprio aprendizado, sabe? Hoje os canais de aquisição de vocês são a venda do programa, o material de vocês, as formações. Como funcionam os canais de vocês hoje dentro dessas escolas? Hoje, majoritariamente, é a visita, né? Então, a venda do programa, propriamente dito. A gente agora está começando a vender esse material, plataforma digital separadamente. Então, para quem quiser baixar na loja do Android ou da Apple, é um aplicativo aberto. Existe uma versão gratuita, então é bem legal para vocês conseguirem conhecer um pouco do Edify. Então, o Edify Play. Edify Play. Legal. E a gente, obviamente, quer também que os professores sejam vetores de transformação dentro das escolas. Então, a gente entrega formações gratuitas, a gente tem uma plataforma também para o professor. Então, ele também é o canal para a gente das escolas conhecerem o Edify e quererem implementar. Então, o professor consegue conhecer a gente, consegue estudar junto com a gente e consegue levar o Edify para dentro da sua escola se quiser. Então, hoje são os 3 principais canais que a gente tem. A gente, obviamente, também capta via inbound. O nosso blog é super legal. Para quem quiser conhecer também, tem muito conteúdo bacana lá. Inclusive de campanha, de matrícula, inclusive de marketing, como vender o bilíngue para os pais, como entregar bilíngue dentro da sala de aula, como captar mais professores, como reter professores de inglês. Então, tem um monte de conteúdo muito legal. E acaba sendo uma fonte também de leads bem relevante para a gente já há uns 2 anos. Então, tem sido uma jornada legal também. Que legal, cara. Minha cabeça tá aqui vendo muita coisa. Nossa, é porque eu olho que as escolas, elas têm o programa, mas às vezes tem esse desafio da venda do programa, né? Como se posicionar. Tem aquelas que não conseguem entender como implementar. Então, eu olho para as nossas escolas, poxa, como seria interessante tê-los dentro das nossas escolas, porque são escolas ali que elas têm um perfil interessante de público que elas atendem, regiões interessantes, mas elas não têm ainda uma percepção clara de como ter um programa efetivo, de resultado que vai ser medir. Cara, só de vocês medirem, eu acho que esse é um grande ponto, que se a gente consegue gerar em retorno, é absurdo, absurdo. E não tem jeito, o pai olhando para o dado e a escola sabendo comunicar para o pai esse dado, pô, não tem como o pai sair. Sim. Então ele tem um LTV ali absurdo dentro da instituição. É isso. Porque imagina, escola é um investimento de longo prazo. Total. Né? Você coloca o seu filho lá e você pensa, poxa, eu estou preparando ele para a vida, estou preparando ele para o vestibular, eu estou preparando ele para a vida profissional, mas isso é uma jornada de 12 anos. É isso aí. Como é que eu não consigo entregar para esse pai a garantia de que ano após ano, semestre após semestre, está chegando, seu filho está chegando no nível de língua que ele precisa chegar, que é esperado ele chegar com 5, 6, 7, 8 aninhos. E aí, ao longo dessa jornada, ele ter a confirmação de que aquele investimento está se pagando todo ano. Legal. E não só no final da jornada de aprendizagem desse aluno. Tá. E quando vocês falam essa formação dos professores, é de fato uma pós-graduação mesmo que vocês têm para formar esse professor? A gente, olha, isso é uma coisa que dói muito, assim, na gente, porque a gente tem o programa, poucos professores engajam, porque é uma carga horária puxada. Tá. Então, a gente, ao longo dos anos, foi meio que fatiando esse conteúdo e entregando isso em menores pílulas, né, digamos assim. Tá. Então, a gente tem a intenção, obviamente, de ainda voltar a rodar a pós-graduação completa, mas hoje a gente vê que os professores precisam de conteúdos mais ali on the go. Exato. Então, a gente foi fatiando, está tudo dentro da nossa plataforma, tudo disponível para os professores, mas a gente tem super a intenção, assim, se os professores tiverem, se alguma instituição quiser, a gente tem como entregar uma pós-graduação completa. O que é importante deixar claro aqui, quais são os produtos que o Edify tem, né? Um produto é o programa bilíngue. O que é o programa bilíngue? São 5 aulas de inglês por semana, então é aula de inglês todo dia. Tá. E nesse programa bilíngue, o que está contemplado? Material didático, que o aluno vai usar, e aí tem material físico, tem um recurso digital que o professor vai usar em sala de aula, e tem o material digital do aluno, que é o Edify Play,
que é integrado com o nosso conteúdo físico, tá? Além disso, tem toda a parte de formação dos professores. Então, a gente faz toda a parte de formação, desenvolvimento e acompanhamento desse professor ao longo do processo de Implementação do programa bilíngue na escola, né? Tá. Então, para isso, existe uma trilha onde os professores têm que seguir, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista pedagógico, Tá. né? E, por fim, tem a mensuração, que a gente vai acompanhando e medindo o aluno ao longo do tempo e, consequentemente, vendo se ele está atingindo o nível de influência que ele deveria ou não. Isso é o programa bilíngue, dizendo assim, de forma básica, muito, muito simples e direta. Além disso, tem várias coisas que giram em torno do programa bilíngue, né? Então, eu tenho certificação, a gente tem um programa de high school, a gente tem um programa de intercâmbio e por aí vai, né? Então, a gente tem coding em inglês, se a escola quiser. Então, a gente, além desse pacote básico, tem outras coisas que ela pode adicionar dentro desse pacote. Esse é o programa bilíngue. Além disso, tem a plataforma de educação digital, que é o 85 Play independente, né? Então, qualquer pessoa pode acessar o 85 Play hoje. É só baixar e começar a usar. Obviamente, os alunos têm uma experiência muito mais completa, né? Porque pagam por isso e também quem quiser pagar por isso vai ter essa mesma experiência completa dentro do aplicativo. E como a gente tem a parte de formação pronta, tem muita gente que quer fazer formação dos professores, né? Então, a gente tem total capacidade de entregar a formação de professores para a escola, para as escolas, para as redes, etc., e desenvolver esse trabalho junto com os educadores. Qual é o nosso foco? Principal? Programa bilíngue, entendeu? Então, a gente foca muito na entrega do core, do programa bilíngue, mas existem outros produtos sendo desenvolvidos e a Marina toca a área de produto, inovação. A gente cria muita coisa, está sempre inovando, trazendo coisa nova no mercado, ouvindo muito para a necessidade da escola, do aluno, do professor e como é que isso se transforma em produto, como é que a gente consegue resolver essa dor, ter uma solução para responder essa necessidade e, de fato, monetizar em cima também, né? Então, Legal. Existem outros produtos além do programa bilíngue. Legal. Hoje vocês têm alguns eventos de vocês rolando presencial, imersões, ações que vocês fazem para trazer para as escolas de vocês e para as escolas interessadas de como poderia trazer esse engajamento das famílias, dos alunos para dentro do programa bilíngue? A gente faz eventos recorrentes, né, presenciais, tanto para escolas que têm vontade de conhecer o Edify. Legal. Então, para apresentar produto, para conversar com o nosso acadêmico, com o nosso time pedagógico, com o time de produto, inclusive. Mas a gente costuma fazer também agora eventos de relacionamento com as nossas escolas parceiras. Tá. Então, a gente junta as escolas, a gente tem formatos diferentes para diferentes públicos. Então, a gente tem, inclusive, hoje uma comunidade de gestores para fomentar a troca, para eles aprenderem, trocarem entre si. Mas a ideia realmente é que a gente sempre consiga tangibilizar e mostrar nesses eventos todas essas facetas que existem além do que eles têm hoje dentro da escola. Tá. Justamente para fomentar isso, a gente tem um programa de benefícios também para os gestores. Então, os gestores que estão com a gente há muito tempo, que têm contratos longevos, que têm as nossas soluções integradas dentro da escola, eles ganham pontos de acordo com a fidelização deles, né? Tá. Para trocar, inclusive, por benefícios como esses. Então, eu quero mais formação de professor. Você pode usar esses pontos para trocar por mais presença nossa dentro da escola, para trocar por intercâmbio para os alunos, por exemplo, para trocar por certificação. Então, a gente criou esse programa justamente para incentivar os gestores a beber tudo que eles podem beber da nossa capacidade de apoio. A gente vê que muitas vezes eles olham para o programa bilíngue e acham que é só isso, que parte da jornada está de fato cumprida, mas a gente precisa entender que o inglês é muito mais do que só isso aqui. Então, para incentivar esses gestores a buscarem esse a mais e usarem isso, inclusive, para se diferenciar e captar mais alunos e agradar as famílias, a gente precisa entregar uma jornada completa. Então, a gente incentiva ele a trocar essas estalecas que ele ganha com base na fidelização por experiências como essas que eles conseguem oferecer, que muitas outras escolas não conseguem. Esse programa foi lançado semana passada na Bet Educar, aqui em São Paulo. Uhum.
e chama Mais Edify. Assim, em uma semana tá sendo um sucesso absurdo. Esses dias eu mandei pra Mariana, um diretor de escola, ele, não sei o que aconteceu, como é que ele conseguiu, mandou um print pra mim do folheto que a gente levou, né? Eu tenho direito a isso aqui? Eu falei, claro que você tem super direito a isso aí para todas as escolas parceiras. O Mais Edify está disponível. E, além disso, a gente também tem uma comunidade de gestores. Então, a gente tem o que a gente chama de Edify Club. Tá. E a ideia é que seja uma comunidade mesmo. A gente tem alguns meetups presenciais e uma comunidade que vibra muito ali no WhatsApp também, né? A gente faz curadoria de conteúdo e dispara, mas eles também trocam bastante. Então, semana passada a gente levou o grupo para conhecer a Intel aqui em São Paulo. Que legal. E foi uma tarde inteira na Intel que foi super bacana, com palestras, com trocas. Então foi muito bacana. E óbvio que sobre inglês, mas sobre muito mais, né? Porque a nossa ideia é que eles sejam Sobre educação como um bem-sucedidos, né? De uma forma holística. E o inglês é uma parte só disso, né? Total. Então a gente tem eventos acontecendo o ano inteiro. Agora em maio a gente tem 2 eventos, um no dia 14 e outro no dia 28 de maio, se eu não me engano. São lá no Rio, inclusive que a gente convidar para, quando a sua agenda permitir, palestrar lá no nosso evento. Que legal. Se você tiver disponibilidade de palestrar lá para nossas escolas, geralmente a gente leva ali entre 20 e 30 escolas nesses eventos. Legal. Então, se você está assistindo aí e tiver interesse, procura Edify nosso site aí que você vai receber o convite. E, além disso, a gente tem um podcast também. Também queria te convidar para participar do podcast. E a gente fala de vários temas pedagógicos, inovação, vendas, gestão escolar, marketing, tudo. Então, você está super convidado aí para participar com a gente no capítulo de vendas aí também. Uma pergunta. Nesse podcast, vocês já pensaram em trazer para dentro das escolas como se fosse a possibilidade de os alunos poderem ter como se fosse um podcast deles só falando inglês? A gente tem várias escolas que fazem um podcast do Edify. Caraca, cara. Tem podcast, tem Public Speaking Club, que eles vão no palco no final do ano e fazem um discurso, tem TED Talks. Olha uma coisa legal, esse ano vai ter a COP30 acontecendo lá em Belém, né? É um tema, super importante, sendo super trabalhado mundialmente, né? A gente, em março, né? Foi março? Foi. Em março a gente fez um evento aqui em São Paulo, convidou algumas escolas parceiras, mas também escolas que não eram parceiras, super escolas super bacanas, porque a gente criou como se fosse um mini programinha bilíngue, chamado Projeto Empatia, que esse ano vai trabalhar o tema, cada ano trabalha um tema diferente, pedagogicamente, e que esse ano vai trabalhar o tema da COP30 e a gente vai levar os melhores alunos que fizeram esse projeto lá para Belém, para participarem da COP30. Cara, simulando todo esse arcabouço aí que é a COP30 em si, né? É verdade, isso está aberto para todas as escolas do Brasil, quem quiser. Inclusive escolas públicas. Entra no site do Edify aí, Projeto Empatia, vai encontrar, tá super disponível e é plug and play, assim, foi feito de uma forma para a mesma escola que não tem programa bilíngue possa implementar de uma forma fácil. É bem intuitivo e mesmo que não consiga, tenha dificuldade, não deixe de nos procurar que a gente dá aí a ajuda necessária. Então, a ideia do projeto é que os alunos se inscrevam, né? As escolas e os alunos também, independentemente, podem se inscrever. Eles gravem vídeos de até 1 minuto sobre algum desafio climático, né, que eles estejam enfrentando dentro das suas comunidades e enviem para a gente dentro da plataforma do projeto. A ideia é que a gente faça regionais com 20 finalistas em cada uma das regiões do país. E vão ser 20 alunos participando dessas regionais que vão funcionar mais ou menos como uma mini ONU. Então, cada um vai representando sua região, sua escola. Eles expõem seus problemas, discutem em inglês. E desse grupo vai sair um aluno de cada região do país que a gente vai levar para a COP30. Caracas. Então, assim, a gente, obviamente, é tudo que a gente deseja através, sendo trabalhado em língua inglesa. Cara, protagonismo. Poxa, minha cabeça, ela vai... Vocês vão falando, eu fico... Não tem jeito, né? Eu tenho me olhando muito para os meus filhos e vendo eles e olhando para os demais. Cara, vocês têm noção do que vocês estão fazendo na vida dessa galerinha aí? Não. Acho que às vezes a gente perde um pouco. Exato.
A gente não consegue ter noção porque cada um trilha uma jornada tão incrível. A gente vai ter noção daqui a 15 anos. É, talvez. Daqui a 15, 20 anos. Sabe o que é legal? Você tá falando isso agora? Sabe o que é legal? Tem 2 pessoas trabalhando no Edify hoje que são ex-alunas. Caraca. Primeiro, teve uma que ela falou assim, eu falei, não, eu sempre na entrevista, isso é uma coisa legal da cultura do Edify. Todo mundo que vem trabalhar no Edify, a gente entrevista. Legal. A gente hoje tem 180 pessoas mais ou menos na empresa. Legal. E um de nós 2 entrevista todo mundo que entra, desde o estagiário até o diretor, né? A última entrevista sempre é com a gente. As pessoas às vezes reclamam, o time principalmente, porque a gente às vezes barra algumas pessoas de entrar e torna a vida dele mais difícil. Tá. Algumas pessoas sentem esse choque de, assim, tem medo, né, de falar com o CEO, mas, cara, nós somos pessoas comuns de carne e osso. Sim. Então não tem problema nenhum, mas a gente fala. E aí, uma das coisas que eu perguntei, como é que você conheceu o Edify? Como é que você chegou até aqui? E aí a candidata a estágio falou assim, eu fui aluno da Edify, na minha escola tinha Edify. Caraca. E ela hoje tá no mercado de trabalho. Caraca. E depois dela teve mais uma pessoa que também estudou na escola que tinha Edify. Então, assim, a gente vai saber esse impacto. Mas são 2 novinhos, né? Temos que admitir, mas assim... Eu acho que eles são um pouco mais novos que eu só. Enfim, não sei. Pode ser que sejam bem mais novos. Mas o importante é que a gente vai saber esse impacto, eu acho. Isso vai se realizar da conta disso daqui a uns 15, 20 anos. Porque eu fico vendo vocês falando assim, poxa, a quantidade de crianças que vocês estão trazendo impacto, jovens, os adolescentes ali, e a transformação na vida deles, cara, é absurda, né? Às vezes vem de uma comunidade, de uma periferia, e, cara, e consegue ter um contato com o idioma que vai permitir para eles terem liberdade, terem acesso, coisa que até então os pais, as famílias não tinham, cara. Então, assim, isso é sensacional. Eu acho que olhar para esse campo que vocês estão fazendo, minha cabeça fica olhando, eu falo, poxa, imagina se isso tivesse existido lá quando eu estava em Mogi, lá na Vila Industrial, lá no meu bairro, poxa, onde talvez a gente já poderia ter avançado muito mais do que a gente avançou, né? A gente fez parceria ao longo da nossa história, a gente fez parceria com o Instituto Reação. O Instituto Reação é um projeto lá do Flávio Canto, na Rocinha, lá no Rio, Tá. onde a gente dava aula, nosso time pedagógico ia lá. A gente tá no Afro-Reg também. Usava material, Afro-Reg. A gente teve parceria com o Instituto For. O Instituto For é do Elton Vitorino, que veio de comunidade carente lá em São Gonçalo. E agora a gente tá com a Parceiros da Educação, numa escola pública do Rio também. Que legal. Então essa 600 coisa de alunos. impacto também, de transformar essa vida, a gente já viu acontecer, né, nesses projetos. Cara, é sensacional. De verdade, eu tô olhando para aquilo que vocês fazem, entendendo vários caminhos que vocês já estão atacando, ainda minha cabeça começa a ver mais outras coisas, mas obviamente, assim, vocês fazem eventos, por exemplo, de premiação final de ano para trazer para essa galera, poxa, um prêmio ali, porque eu fico olhando muito aqui em Alphaville, tem um evento, que é um evento que não tem nada a ver com educação. O nome do evento é Checkmate, do Gustavo Rangel, que é para a área imobiliária, mas o cara conseguiu mobilizar os principais players a nível nacional que vendem casa. Então, por exemplo, que era do Rio, tá aqui em Alphaville, que é o Augusto Braga, que é um cara que trazia ali as vendas de casas lá no Rio, de alto padrão, tá aqui. Cara, e ele trouxe toda essa galera para um evento, e um evento muito chique, muito legal, mas assim, que não é todo mundo que tá nesse padrão, mas ele consegue trazer essa turma para vivenciar a experiência. Cara, imagina só para aquilo que vocês podem fazer. A experiência que a pessoa possa vivenciar num evento desse, diante de todas as escolas de vocês. Não, olha, meu sonho sempre foi, desde 2017, quando a gente fundou o Edify, a gente algum dia ainda vai ter umas Olimpíadas Edify, você vai ver. Mas ainda não chegamos lá, vai ter. Mas Ideia é o empatia... que não falta, cara. Assim, Exato, tá faltando é difícil tração. conseguir executar Exato. tudo com porque assim, a gente tem um compromisso que é fazer com qualidade, né? Sim, excelência. Então a gente tem uma filosofia de sempre crescer, mas de uma forma muito saudável do ponto de vista de qualidade também, né? Sem perder a qualidade. Então tem muita ideia, a gente gostaria de fazer muito mais do que a gente está fazendo. Cara, Se você entrar lá na Edify,
Você entra lá no Edify, você vai ver assim o mundo E todo que mundo tem esse nosso perfil. Então imagina, todas as 180 pessoas tendo um monte de ideia lá, a gente tem que controlar o povo. Tem que filtrar. Mas a gente também tem compromisso com a execução, né? Então a gente não abraça o mundo com as pernas. Legal, A gente legal, cara. faz aquilo que a gente sabe que a gente vai fazer com qualidade e que vai ter uma boa entrega. Então tem algumas coisas que acabam não sendo priorizadas, mas essas Olimpíadas aí é uma das coisas que um dia vai sair da fila, a fila vai andando, né? E os projetos vão subindo na hierarquia. Depois que a gente chegar no ápice, assim, a gente escolheu, inclusive, focar em mensuração por causa disso, porque era o que a gente, de fato, conseguia garantir, ter entrega e garantir que ia ter resultado. Então, escolhemos essa jornada por hora, de ser um foco de diferencial competitivo que vai tangibilizar a entrega para os pais. Sim. Mas já a gente evolui aí para essa área. Muito legal, muito legal. Bom, para onde que a gente vai estar indo? Quais são os próximos passos que vocês têm como tendência, como futuro para dentro do negócio? Para onde vocês querem atacar? Qual é o objetivo de vocês para os próximos meses? Eu sei que 3 meses equivale às vezes a um ano, né? Dentro de um negócio. Eu escutei isso lá em 2019, quando uma mentora nossa, quando a Educatom era startup, ela falou: Everton, 3 meses dentro de uma startup, cara, é um ano. Então como que vocês estão olhando para frente, para o futuro? Quais são os próximos passos de vocês? A gente, em 2020, né, da pandemia e pós-pandemia, a gente tinha 30 mil alunos no Edify. Até ontem eu mandei uma foto para a Marina dessa época. A gente estava lá, sentado numa sala, eu e ela, fazendo lá planejamento estratégico. Isso aí em 2021, e a gente fez um plano que era chegar em 300 mil alunos. A gente falava assim, não, se a gente conseguir chegar em 300 mil alunos, a gente vai ter gerado impacto. E a gente falava assim, cara, a gente tem 30 hoje, que número que a gente botar? Vamos colocar 10 vezes. 10. Por quê? Por que 10? Porque quando a gente começou em 2017, a gente começou com 3 mil alunos. Então chegou em 21 com 30, a gente tinha feito 10. Vamos fazer mais 10? Então de 30 para 300. A gente está no meio do caminho, por enquanto. Isso todo dentro do mercado privado. Tá bom, tá bom. E aí a gente está agora no meio. A gente achava que era desafio. A gente ia, de 30 para 100, de 30 para 150. A gente está buscando os 300 aí. Legal. Ao longo dos próximos anos. Mas é uma coisa que a gente sabe que ainda, mesmo que a gente chegue nos 300, vai ser um grão pequeno, né? Então, depois de 300, talvez 1 milhão. Então, o Edify está indo para aí. O Edify está indo para fazer dessa geração uma geração bilíngue. Legal. O Edify está para conseguir gerar esse impacto e através de parcerias com escolas, né, com educadores. Para aí que o Edify está indo. E o céu é o limite, assim. A gente pode, como a Marina falou, sair do Brasil, entrar no mercado público. Tem uma série de oportunidades que a gente ainda não conseguiu atacar, porque a gente está muito focado ainda no mercado privado e, sem dúvida, existem outras avenidas aí interessantíssimas para a gente explorar enquanto Edify. Mas o sonho é grande. Isso, enquanto isso, o que a gente está tentando fazer realmente a cada ano adicionar alguma oferta muito relevante nesse arcabouço de soluções para a língua inglesa para escolas privadas. Então, o Bernardo comentou de um programa de high school, comentou do intercâmbio, a gente resgatou, a gente tinha muitas dessas coisas lá na época da pandemia. As escolas perderam um pouco o interesse, mas agora a gente está sentindo que voltou o apetite pela internacionalização, para os alunos saírem, estudarem fora. Então, a gente voltou a oferecer isso. Então, no curtíssimo prazo, a gente, de fato, conseguir entregar isso nas escolas com muita qualidade. E a gente já vê muitas escolas interessadas. A Beth foi um termômetro muito positivo para a gente nesse sentido. Legal. Então, chegando aos 300 mil e entregar essas coisas que estão no plano aí para a gente ser a jornada início, meio e fim para aquele aluno que quer trilhar uma trajetória fora do Brasil, com certeza. Eu tinha várias outras questões. Dá pra gente, a gente fala bastante, então se você deixar, a gente vai. Meu Deus, eu gosto Somos muito, dois, né? Então tem que ser o dobro do tempo. Mas de verdade, aquilo que vocês trouxeram, para mim ficou muito claro que vocês estão trazendo de visão, as oportunidades que vocês estão atacando, resultados que vocês estão gerando. Então, assim, fico imensamente grato de vocês estarem aqui, de vocês virem aqui. De fato, o Educatom Podcast é um canal para chegar nesses donos de escola, nesses mantenedores a nível nacional. Tem sido muito legal, porque a gente tem conseguido, sim,
alcançar mantenedores que até então não estavam ali próximos e que falam, cara, gostei desse conteúdo, gostei do assunto. A gente vai trazer alguns conteúdos também diferentes para esses donos de escola para poderem também dar uma relaxada, até porque a gente sabe como tá pesada essa jornada, né? Os desafios deles ali, então vale a pena. Mas eu tô muito feliz que vocês estiveram aqui, que vocês vieram, que vocês trouxeram um conteúdo de excelência para essa galera. E quero agradecer. O que vocês acharam, curtiram? Querem falar mais alguma coisa que eu não perguntei? O que vocês acham? Não, eu só acho que vale a gente falar, assim, a gente falou algumas vezes que a gente não é de educação, né? Mas eu acho que a gente não leva isso levianamente, pelo contrário. Sim. Eu acho que a gente aproveita a jornada para aprender com todos os gestores escolares que a gente conhece aí ao longo da nossa carreira. A gente falou da Dona Consuelo no início, então eu vou falar de novo. Ela foi super importante para a jornada do Edify, mas também para a minha pessoal. Eu acho que foi a primeira mosquinha de educação que me picou, foi a Dona Consuelo, porque ela sentava assim numa mesa com a gente, servia umas xícaras de chá de porcelana, assim, que eram dela, e ela dava uma aula, assim, e eu acho que isso é o que a gente consegue, de fato, absorver de todas as conversas que a gente tem com os gestores das nossas escolas, e que fizeram o Edify ser o que ele é hoje. Então, acho que é muito importante que, às vezes, a pessoa olha, nossa, mas eles não são nem de educação, né? Não somos, mas é por isso que a gente se bota numa posição de humildade constante de vocês ensinarem pra gente o que é a vida aí na escola e pra gente conseguir se adaptar e fazer do Edify o melhor programa bilíngue aí pra vocês. Legal, legal. Não concordo muito com o que a Marina falou, não. Isso é comum, tá, gente? Porque eu acho o seguinte, a gente já tá 10 anos de educação, então a gente é de educação. Não tem A jeito, gente né? não era de educação quando a gente começou, mas hoje a gente já é de educação. Legal. Eu queria agradecer a você, Everton, pelo espaço, pelo convite. Acho que a gente é movido por essas trocas. Sim. Acho que isso contribui não só para nossa empresa, como para o mercado como um todo. Total. Se a gente conseguir, com tudo que a gente falou aqui, pelo menos alguns segundos ali de reflexão na cabeça dos diretores, Sim. Já vai ser um grande ganho, né? Acho que é esse o objetivo que a gente tem enquanto Edify. E eu queria agradecer a todos os nossos parceiros, porque as pessoas às vezes perguntam, né? Mas eu converso com todo mundo, todos os clientes praticamente antes de entrar no Edify, né? Antes de se tornarem parceiros, acaba que tem algum tipo de contato comigo, né? E do WhatsApp, a gente fala, troca, conversa, e depois que eles viram parceiros, eles vão para a mão da Marina. A Marina é que cuida do relacionamento com eles, né? Mas acaba que, como começa o relacionamento comigo, às vezes fica ainda dividido, e também a Marina participa dos eventos, desses eventos comerciais, então também tem com ela. Acaba que a gente não tem muito essa coisa, né? Então a gente se divide, mas a gente tem uma cultura muito próxima de ponta, né? De visitar a escola. Então eu te falei que eu ontem estava lá, mas a escola não me recebeu. Hoje você vai sair daqui correndo para visitar uma escola. Legal. E falei que recebi mensagem do mantenedor no WhatsApp, e é verdade, sabe? Isso é verdade. A gente tá com as escolas. Sim. Eu tenho uma admiração enorme pela minha esposa, que está em casa comigo e é educadora a vida inteira. Ela, sim, a vida inteira educadora. A família dela é a terceira geração, né? Então ela é diretora de escola. Então, assim, a gente tem uma admiração muito grande pelos educadores do Brasil. Legal. Então eu queria agradecer a todos os nossos parceiros aí que estão com o Edify, dessas 500 escolas que estão nos ajudando aí a construir esse sonho de fazer essa geração uma geração bilíngue. Com certeza. Obrigado a vocês. Curti muito. Com certeza a galera vai gostar. E você que não é parceiro ainda do Edify, vão lá no site deles, vão nas redes sociais, vão conhecer mais o trabalho, faça ali um contato com a Marina, com o Bernardo, que com certeza vai trazer muito resultado e crescimento para a sua instituição. E agradecemos vocês aí por terem acompanhado mais o Educatom Podcast. Valeu, pessoal. Valeu.